Oi, pessoal, bom dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aliás, boa tarde agora. Eu estou fazendo essa aula gravada porque, de agora em diante vai ser assim, pois eu tenho preparado a aula com antecedência, coloco para vocês na quinta-feira e já para o aluno ir se inteirando, né, dos conteúdos. Aos sábados eu estou no curso, dou a aula presencial e fico aguardando os alunos do remoto que não estão entrando, também não comunicam, então, assim, o sistema está percebendo, o sistema do Meet, né, que não há interação e acaba, a gravação não acontece. Então, daqui para frente vai ser assim, ou a minha aula vai ser gravada no próprio PowerPoint, ou eu vou fazer no canal. Vou manter lá se o aluno, somente se o aluno estiver em turma remotamente. Mas eu preciso avisar o seguinte: o aluno precisa me falar se vai entrar ou não. Se o aluno não estiver entrando, eu vou considerar como falta, tá bom? Porque a partir do momento que eu estou ali, o aluno não comunica, eu preciso saber qual é o caso de cada aluno. Só tem um caso de uma aluna que trabalha fora e ela só assiste à tarde. Então, vamos começar a organizar, porque está meio bagunçado isso aí. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu sou planejada, organizada, primo pela organização, pelo planejamento, e gostaria que os alunos me atendessem nesse mesmo nível, tá? Por favor. Então, vamos lá. A gravação vai ser feita para explicar resumidamente o que foi dado, certo? E vocês têm um simulado que é para estudar para a prova, pois a prova não será de consulta. Eu avisei isso no módulo passado. Nem sempre a prova é de consulta. A gente tem N formas de avaliar, a prova pode ser de consulta, a gente dá um simulado, dá testes, dá trabalhos e o aluno precisa conhecer o conteúdo. A gente sabe que é assim, até porque quando vocês vão fazer pré-vestibular, vão fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso, ninguém consulta material. Então, vamos nos acostumar a estudar previamente, para quando chegar no dia da prova, responder as questões e, caso o aluno não atinja a média, ele vai para a AV3. Lembrando que a AV1 de vocês foi um trabalho, e junto com aqueles questionários que eu passei. Cada questionário valeu 2 pontos, então são 4 pontos, mais o trabalho. O trabalho aqui foi, que era uma apresentação para os presenciais, os alunos do presencial. Uma apresentação foi feita, né? As 4 alunas que estiveram ali, 3, né? Porque uma vai para apresentar em dupla, então teria que estar no curso nesse dia. Então, nós teremos semana que vem uma apresentação antes da prova, que deve ser no máximo em 20 minutos, tá? Não vou deixar passar disso, porque a gente tem uma prova para ser feita. Vamos começar a organizar nossa vida para não atrapalhar nem o meu trabalho, nem o de vocês, nem o do colega. E outra coisa também, quem não apresentou vai precisar me mandar em vídeo, que eu não vou aceitar que haja outra apresentação. As meninas que me apresentaram, que me enviaram ontem, que o prazo era ontem, eu já observei, lembrando que o que eu falei para as alunas do presencial, vou fazer comentários de cada apresentação no privado, vou encaminhar um relatório de cada apresentação, tá bom? Então vamos lá falar do conteúdo agora. Vejam bem, essa nossa aula é sobre a convergência entre educação virtual e presencial e as tecnologias do ensino híbrido. Tecnologias essas que são adaptativas, né, para uma aprendizagem adaptativa. E nós tivemos, inclusive, uma apresentação lá da Vanessa, onde ela trouxe uma atividade interativa e que ela percebeu dali
ela teve assim um insight, olha, professora, a partir das suas aulas eu percebi que eu posso utilizar esse ou aquele outro recurso. As apresentações foram dinâmicas, todas trouxeram metodologias ativas. Depois eu vou explicar, eu vou fazer um slide com as fotos das apresentações. Só não posso fazer com os vídeos, porque os vídeos eu gravei para observar os detalhes da apresentação de vocês, dos que apresentaram, beleza? Então vamos lá. A gente precisa entender o seguinte: para que haja uma educação, para que haja um ensino sistematizado, ele pode acontecer no formato presencial ou à distância, ou híbrido, como está acontecendo agora, né? Mas para que isso ocorra, existem alguns requisitos mínimos. Lembrando que tanto o presencial quanto o online e hoje o híbrido, eles são amparados por lei, e a gente viu que está lá na nossa LDB, no artigo 80. Quais são esses requisitos, né? A exigência de datas e horários pontuais ou o cumprimento de um conjunto de atividades orientados pelo professor ou por um tutor, beleza. Que é o que está acontecendo. A gente vê isso no presencial, 4 horas de aula, o professor tem um planejamento a seguir, o aluno precisa estar na escola, no presencial, naquele horário. Vocês sabem que falta reprova, mais de 75%, a frequência é de 75%. Se o aluno não tiver 75% de frequência, ele fica reprovado. Há aquelas questões de abono de falta, mas elas acontecem mediante documentação comprobatória. No caso do à distância, a gente verifica as atividades, a participação do aluno nas plataformas, a entrega de atividades, o contato com o professor. Isso é a nossa forma de verificar a frequência. Outro requisito são os objetivos e diretrizes previamente estruturados em um currículo formal, que são os conteúdos. Vocês, para terem um curso, vocês recebem um conteúdo. Vocês têm um conteúdo. Esse conteúdo que vocês recebem, nós preparamos as aulas em cima de uma grade curricular, em cima de uma ementa. Então, é tudo bem estruturado, não é feito de qualquer forma. Tanto que, quando um curso é autorizado, é verificado isso. Essas duas modalidades, conforme eu falei, são reconhecidas pelo MEC, estão lá na Lei de Diretrizes e Bases também. O ensino presencial, como a gente já sabe, ele é uma modalidade mais antiga, mais tradicional, todo o conteúdo é exibido em sala de aula, onde os alunos se reúnem todos os dias, porque tem uma carga horária a ser cumprida. No presencial são 800 horas, que é assim que está na LDB, 200 dias letivos, no mínimo, certo? Pessoal, então só pode ter, não, no mínimo, 800 horas, 200 dias letivos. Tanto que quando se dá um prefeito, dá ponto facultativo, quando não deveria dar, ou quando há greve, ou quando há uma outra situação, essa carga horária tem que ser reposta. Né? O aluno não pode sair prejudicado na sua carga horária, porque há uma carga horária a ser cumprida, e isso é o mínimo para que haja, para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, para que número de carga horária, isso tem que ser contado, isso tem que ser visto, certo? Outra coisa, vamos lá, falei da frequência, 75%. Os professores, os alunos estão em tempo real ali, no mesmo espaço. No presencial, é isso. À distância, no ensino à distância, eles podem estar juntos, porém de forma síncrona ou assíncrona. Síncrona, quando está em tempo real. Cada um em seu ambiente, ou seja, em espaços separados. E assíncrono, mas ao mesmo tempo, certo?
E assíncrono é quando eles não estão no mesmo tempo. Vai acessar a plataforma, a aula está gravada, o material está disponibilizado, conforme acontece nas nossas aulas. Esse é o modo assíncrono na educação à distância. Pode ser síncrono ou assíncrono. Uma outra coisa, né? Uma outra coisa que nós vimos, existem diferenças do ensino presencial para o ensino EAD. Que diferenças são essas? A principal seria a questão dos horários, né? Em relação aos horários, já que o presencial exige do aluno comprometimento com os horários. O aluno tem que estar no horário da manhã, da tarde ou da noite. Ele tem horário para entrar, horário para sair. Já no EAD, tem uma flexibilidade desse tempo, né? Desse horário e também do espaço. O aluno pode assistir às aulas de qualquer lugar, desde que tenha internet, que ele possa ter acesso ao material, ou a webconferência, estar em contato com o professor e com os colegas. Uma outra diferença dentre essas modalidades está nas avaliações. Eu expliquei para vocês que no presencial as aulas são, as avaliações são ali, físicas, de forma física. E no à distância existe a possibilidade de online. No caso de vocês precisam estar presentes nesse curso. No caso deste curso, vocês precisam estar presentes no dia da avaliação. O último dia nosso é o dia da avaliação, então o aluno precisa se ajustar para estar no curso nesse dia. Quando o aluno não pode estar, é liberada uma forma, mas ele tem que avisar previamente. Por exemplo, tem uma colega que não vai estar, porque ela está em prova em outro curso, mas ela já avisou. Se o aluno não avisa, vai ser dado falta. Assim que funciona. Temos esses combinadinhos, né, gente? E a gente precisa seguir isso. Já no ensino à distância, né, pode acontecer do aluno precisar se deslocar na data da avaliação. Algumas avaliações podem ser realizadas online, e isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, já é tudo bem pensado, não é uma coisa feita à la vontade, de qualquer forma. Tudo já é previamente planejado. Isso porque precisa se atender os objetivos educacionais. E vejam bem, se uma instituição hoje, ou de ensino básico, ou de ensino superior, ela oferece o ensino à distância, totalmente à distância, ou semipresencial, que é o híbrido, esse aluno tem uma liberdade, ou os pais desse aluno têm uma liberdade para optar se querem desta forma ou não. Mas, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, o aluno tem a sua responsabilidade, o seu compromisso, assim como nós, professores, temos e a instituição também. O ensino presencial ou à distância, no ensino presencial à distância, existe incompatibilidade ou existe uma convergência? Vamos ver. O cenário que se apresenta hoje se constitui ao mesmo tempo como um desafio e uma oportunidade ao mundo da educação. É o que a gente está vivenciando desde a pandemia, né? Está sendo um desafio trazer a educação à distância num país onde a educação à distância ainda ocorre no ensino superior, nos cursos técnicos, nos cursos profissionalizantes. No ensino básico, principalmente na rede pública, ainda vivemos o tradicional, que é o ensino presencial. Mas é um desafio, né? A mudança é uma questão de mudança, de sobrevivência, e a contestação de que não virá, essa contestação não virá de autoridade, mas sim de uma crescente insustentável, porque está assim, o sistema educacional está de saco cheio. Vamos pensar como é que estão as nossas instituições, as salas de aulas cheias, professores assoberbados, tem professor que trabalha em 2 escolas. Então, a gente está com uma demanda de problemas que surgem desse sistema tradicional no presencial. E aí, havendo a flexibilidade para o ensino híbrido, isso já vai facilitar um pouco, tanto para o professor, quanto para os pais, quanto para os alunos. Mas isso é possível na rede pública? É um caso a se pensar, é um caso a se estruturar, depende de
boa vontade política, de uma estrutura no sistema. A gente pode compensar essa carga horária presencial com atividades, enfim, isso vai variar de uma rede para outra. Mas é possível? É possível. É possível. Só que a gente depende de quê? Da internet. E nem todas as redes, nem todos os municípios dispõem de internet para isso. Mas a gente pode deixar aulas gravadas? Pode. Até porque vocês sabem que quando tem greve, quando tem uma outra situação, áreas de risco que manda fechar a escola, enfim, não se dá um jeito. Então, eu acredito que há a possibilidade de se dar um jeito sim, pelo menos de tentar em alguns momentos ter um pouco uma aula híbrida, né? Um ensino híbrido. Uma outra, um outro ponto que nós vimos na nossa aula foi a questão da educação à distância, que segundo o Peters, né, ela tem 3 gerações, pessoal, 3 gerações, então ela não é tão novinha assim. A gente viu isso na aula passada, que desde 1900 e vovó menina, nós já temos uma educação à distância, não nos moldes que temos hoje. Então, o Peters definiu em 3 gerações, a partir desses recursos aqui que vocês estão vendo, né? A primeira geração foi a geração de uma educação por correspondência, através de apostilas que eram enviadas e todo o material era enviado por correio, né? Através de correio, por correspondência. O material era totalmente impresso, certo? Na segunda geração, já houve uma mudança para os telemeios, né? Mudar um pouquinho, trazendo a tecnologia da TV, do rádio. Então, telefone também, né? Utilizado o telefone. Utilizavam as tecnologias que estavam disponíveis ali, através dos multimeios, radiofônico, televisivo. Então, utilizava-se o videocassete com as aulas gravadas, o telefone, a televisão, o rádio. Foi chamada de geração teleeducação. E a terceira geração é que a gente está vivendo hoje, estamos partindo para a quarta, possivelmente, mas aqui nós temos os computadores conectados em uma rede, que é a internet, e é chamada de educação pelas TICs, hoje já chamada de TIDICs, que são tecnologias de informação digital, tecnologias da informação e do conhecimento digitais. Então, a gente tem hoje um ensino totalmente digital, a partir de ferramentas totalmente digitais. Ou seja, mas eu tenho lá o PDF, só que o PDF está para mim na nuvem, ele está disponível para mim. Hoje eu posso imprimir livros, que estão lá disponíveis em PDF. Eu posso pegar um e-mail que eu recebi e imprimir. Hoje eu transformo esse material digital em algo impresso. Mas há casos que não posso transformar, ou não são tão fáceis de transformar. Existem aplicativos, né, para isso, mas é mais difícil para a gente fazer essa conversão. Então, a gente prefere assistir a uma aula gravada, ouvir um podcast, utilizar assistir, ter acesso a uma aula através do PowerPoint, né? Que foi formulada no PowerPoint. Então, a gente tem ferramentas hoje que são totalmente digitais, mas que não excluem os materiais impressos, que não excluem a TV e não excluem o rádio também, certo? Essas 3 gerações aí, só para a gente aprofundar, elas vêm de material impresso, foram para os multimeios e chegaram aos meios digitais, né? Só para a gente sintetizar isso aí. E aí, nós temos um grande estudioso da educação, que é o Paulo Freire, que ele já pensava lá atrás nessa educação à distância. Ele já propunha esse ensino à distância, ou seja, oferecer ao aluno que não tem condições de estar na sala de aula durante 4 horas,
3 horas, porque à noite, geralmente, na EJA são 3 horas, como acontece com vocês nesse curso de formação, é reduzido um horário. Ele acreditava que era possível, que isso mobilizava e motivava a ação educativa através de uma meta a ser atingida, não sendo algo impossível de acontecer. E a gente viu que não aconteceu, está acontecendo, a gente está vivenciando isso de uma forma mais vibrante, vamos dizer assim, né? Então, ele era um apoiador da educação à distância, de metodologias ativas, desde que elas funcionassem, certo? E a gente sabe que funciona, tanto no presencial, no à distância, e hoje no híbrido. Então, Paulo Freire, já vinha cantando essa pedra para a gente há algum tempo. O ensino à distância requer alguns elementos constitutivos, que são a educação, a distância física entre o professor e o aluno, não estamos no mesmo espaço, no mesmo tempo, professor, aluno, professor, e os colegas, né? Que não é um aluno apenas, no geral, são outros funcionários, outras pessoas que integram o processo educativo. O estudo individualizado e independente, e voltado para o aluno vai buscar esse conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem é mediatizado através de tutoria. Nós, professores, no ensino à distância, somos chamados de tutores. O uso de metodologias, e comunicação bidirecional, ou seja, para o aluno dá o retorno ao professor. As relações são dialógicas, são dialogais, criativas, críticas e participativas. O aluno precisa participar desse processo. E aí eu entro na questão aqui que eu falei no começo, tem aluno que está à distância e não está participando, e eu vou entender isso como ausência, como falta. Possivelmente o aluno perca pontos. Vamos começar a nos atentar para isso aí. Tem aluno que não me procura nunca. E aí a professora vai dar a presença. Não, eu não vou dar presença e possivelmente talvez você fique na recuperação. Vamos começar a observar isso aí, gente? Nem tudo me cabe. Nem tudo me é lícito. Vamos começar a entender como funciona o ensino híbrido, como é uma educação à distância. Não é uma coisa feita de qualquer jeito. Portanto, não deve e nem deve constituir efetivamente uma incompatibilidade. Não é incompatível. Pelo contrário, pode haver uma convergência entre a educação convencional e a educação à distância. Pode haver, deve haver, é preciso que haja. Bom, pensando nas tecnologias do ensino híbrido, a gente já sabe o que é o ensino híbrido, que é a mistura de tecnologias digitais com características do ensino presencial, né? A gente já viu isso na aula passada, visa potencializar a aprendizagem, a gente percebe que dá mais substância, que dá mais enriquecimento ao ensino. Ele é também chamado de blended learning, que é uma tendência na educação, que isso vai ficar cada vez mais presente, a gente precisa se acostumar, mas ela vai atingir alguns tipos de alunos, certo? E aí eu trago para vocês quem são esses alunos. Alunos que têm estilos de aprendizagem. São 4, né? De acordo com Kolbe. Kolbe criou uma teoria que ficou conhecida como a teoria de Kolbe, né? Kolbe. Lá em 1984, Kolbe já estava discutindo isso. Ele dividiu em 4 estilos, né? Ou seja, 4 tipos de alunos. Alunos com estilos diferenciados de aprender. O primeiro é o ativista, o segundo é o reflexivo, o terceiro é o teórico e o quarto é o pragmático. O ativista, quem é? É aquele mais imediatista, ele prefere aprender através de experiência e por tentativa de erro. Ele vai, por exemplo, ele vai pegar um conteúdo, uma atividade, muitas vezes ele nem lê o material
e ele vai tentar a sorte. O que ele faz? Ele vai testar os seus conhecimentos, mesmo que ele erre. Ele é ativista, ele vai assim, no ato, assim, baseado no que ele acha que sabe. Pode dar certo, como pode não dar. Mas ele tenta, eu vou aprender com o meu erro. Então, ele é mais de atitude. O reflexivo é aquele mais observador, aquele que gosta de pensar, de analisar, de estudar. Ele vai buscar conhecimento para antes de responder, certo? Ele vai observar o problema sob diversos pontos de vista ou outras perspectivas. Também temos o teórico, é aquele que prefere contextualização, teoria. Quanto mais ele sabe, mais ele quer saber, ele quer descobrir. Ele vê uma aula em vídeo, ele vai num tutorial, ele lê um livro, ele lê um artigo, ele lê um material que está no blog, ele vai buscar na internet ou num livro físico materiais suficientes para que ele possa fazer uma síntese sobre aquele tema. Então, ele é mais teórico, ele gosta de quê? Conteúdo. E temos o pragmático. Quem seria esse pragmático? Aquele que gosta de ver acontecendo, como funciona isso na prática. Essa teoria que eu aprendi funciona? Como que ela funciona? Daí a gente pode analisar que ele vem desde o ativista até essa forma de avaliar, né? Ele pode ser, eu posso ter os 4 estilos? Posso ter os 4 estilos. Em uns vai predominar mais um estilo do que o outro. Então, mas o pragmático, a única diferença para os outros é que ele quer que funcione, ele quer ver como funciona, ou se não funciona. Bom, visto isso, a gente está aqui, né, falando de Kolbe, que esse método desenvolvido por ele tem uma base, tem como base um ciclo contínuo de aprendizagem, que é experiencial, pautado em sentimentos, posicionamentos e atitudes da pessoa enquanto está aprendendo. E ele também é baseado em 4 pontos, né, que o Kolbe vai perceber como experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata, experimentação ativa. Vamos fazer uma associação. Experiência concreta é o ativista. Ele tem que ver para quê? Ele tem que tentar fazer, primeiro, a observação reflexiva é o estilo reflexivo. Conceitualização é o teórico. Ele gosta de coisas abstratas. Então, quanto mais conteúdo para ele, vai fazer mais sentido para ele aprender. E a experimentação ativa, aquilo que funciona, que é o caso do pragmático. Eu estudei, eu testei, eu quero realmente ver se isso funciona. Não só comigo, como outras pessoas também. Passar por cada etapa desse ciclo é uma forma de refletir sobre o seu aprendizado, né? A ideia de cada estágio representa uma habilidade, que é o agir, o refletir, o conceitualizar e o aplicar. Aquilo que eu falei, de repente nós temos todos esses estilos, né? Essas aprendizagens, né, entre os 4 definidos por Kolbe, podem também tornar também uma outra forma de verificar de você se é um acomodador, se é convergente, se ele assimila, se ele é assimilador ou se ele é divergente. Então, vejam bem, como o Kolbe estudou isso de uma forma muito ampla. Esses estilos de aprendizagem, esses diferentes alunos, de que forma que esses alunos aprendem. Bom, falando agora de modelos de ensino híbrido, que nosso foco aqui é o ensino híbrido, os estudiosos trazem para a gente, um deles foi o Kolbe, sobre os modelos, que existem 4 modelos, né, de ensino híbrido, que é o modelo por rotação, que é subdividido, o modelo flex, o à la carte, o modelo virtual enriquecido. O modelo à la carte vai ter outro nome ali, a gente vai ver no slide seguinte. Esse modelo de rotação, ele acontece por rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida ou rotação individual. Conforme eu falei em sala de aula, é tudo muito novo.
nós ainda estamos aprendendo, são estudos recentes, embora de 90 para cá, mas a gente ainda está percebendo isso, como esse ensino à distância, que já vinha sendo estudado, como ele acontece na prática. E além do Kolbe, outros pesquisadores, né, viram que o blended learning, o que é o blended learning? O blended learning nada mais é do que o ensino híbrido, que ele oferece algumas modalidades, alguns modelos, né? O Flex, onde o aluno tem a flexibilidade para estudar e escolher as modalidades de acordo com o seu perfil de aprendizagem, e a gente já viu que existem 4, em ambientes online e presencial. O blended misturado, onde o aluno pode optar por realizar uma ou mais disciplinas totalmente online. Isso acontece nas universidades. A Estácio trabalha assim. O aluno matriculou-se num curso remoto, né, à distância, mas ele quer fazer uma disciplina online, presencial. Então, esse é o modelo blended misturado, que lá na Estácio eles chamam de flex, né, modelo flex. O virtual enriquecido, onde o aluno faz a maior parte das atividades online. E observem que uma coisa vai de encontro à outra aqui. O rodízio é onde os alunos são organizados em grupos e revezam atividades realizadas. É um modelo que trabalha com 4 estratégias: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Trouxe para vocês, vocês vão verificar algumas instituições em alguns estados e fora do Brasil já utilizam esses métodos, né? Nesse modelo de ensino por rotações, o professor orienta, rotação por estações, ele orienta o grupo, tira dúvidas, propõe caminhos para os alunos, usa a tecnologia, tem hora para inserir os conteúdos online, os exercícios online, através de games ou estudo individual, que é adaptado para cada aluno. Há uma colaboração que é feita, outra estação deve promover o debate, através de atividades práticas e coletivas. É tudo muito novo, não é tão fácil assim de compreender, mas eu tentei sintetizar para vocês aqui. Como organizar? Cláudia, como seria isso? Como é que eu poderia trazer isso para o prático? De que forma eu poderia colocar isso em prática? Por exemplo, você vai criar grupos, né? Distribuir os alunos em grupos, dependendo do tamanho da turma, os alunos podem passar juntos por todas as estações. Ou o professor pode dividi-los em grupos menores que vão fazendo um rodízio em sala de aula. O ensino por rotações pode ser aplicado em aulas no mínimo de 45 minutos, no mínimo, tá? Nesse caso, cada estação deve ser independente da outra. O aprendizado tem início, meio e fim. Isso permite que grupos passem 15 minutos em cada uma das estações. Você vai dividir esse tempo de 45 minutos, no mínimo, para os grupos. 15 minutos para cada atividade. Inclusive, a Vanessa, quando ela propôs a atividade Ai, Deus, como é que foi, Vanessa? Não sei, eu não consegui lembrar agora o nome. De encaixar peças. Aquela atividade de encaixar peças. Agora, ai, meu pai. Foi jogo da memória? Não, foi jogo da memória. Enfim, que as peças vão sendo encaixadas. Depois vocês vão verificar lá. Ela percebeu que poderia trabalhar com os alunos em pequenos grupos para que eles fossem desenvolvendo a atividade, por exemplo. Você pode, nesse site que ela disponibilizou, você pode trabalhar com peças de menor número até o maior. Você vai distribuindo isso em grupos. Para a gente dar um conceito, o que na aula dela, por exemplo, eu estou pegando esse exemplo, que ficou mais claro para mim. Trazer de uma atividade basicamente de metodologia ativa, onde ela trouxe da internet. Então, ela precisa estar conectada com esses alunos para esse material funcionar. Ou esse material pode estar no laboratório de informática.
certo? Hoje nós temos no laboratório de informática programas educativos nos computadores, certo? Quem nunca visitou uma escola pública, visite, conheça um laboratório de informática. Gente, tem sim material. Que a gente não tem é profissional qualificado. Bom, aplicando esse modelo de rotação por estações. O primeiro passo, você é planejar, tudo parte de um planejamento. O segundo é separar os alunos nas estações. O terceiro seria fazer um fechamento para concretizar o aprendizado. Vamos pensar aqui num projeto, para a gente tentar entender como é que funciona a rotação por estações. Na hora da explicação ali eu não me lembrei, mas eu estou trabalhando um projeto, professora, com os meus alunos. Lembrando que todo projeto é planejado, a gente vai definir as atividades, e essas atividades elas podem ser feitas através da rotação por estações. Então, atividade X para este grupo, atividade Y para aquele grupo, atividade Z para aquele outro grupo. E depois vai fazendo esse rodízio. O grupo, o X vai fazer o que o Y fez. O Y vai fazer o que o Z fez. Todos vão participar das atividades, certo? Então, por isso que tem que ter um limite de tempo. Dentro de um projeto, você pode. Um pesquisa, o outro escreve, o outro vai preparar o material, imprimir, entendeu? Fazer cartazes. Todos vão participar, é por isso que precisa do planejamento. Na aula, são divididos em grupos, cada um com uma atividade diferente. O tempo para cada uma das atividades vai variar de acordo com o seu planejamento. Você vai pensar em formas, em atividades para cada grupo. Na primeira estação, por exemplo, aqui o autor traz uma ideia, né, uma sugestão, leitura de textos variados sobre o tema. É o que eu estou falando para vocês, uma questão de pesquisa, por exemplo, né? Se quer escrever uma redação, escolher um texto, um tema. Estação 2, vídeos variados sobre o tema. Eu posso ter uma redação, tem um tema, dou para o meu aluno, ele vai fazer uma redação, mas para que ele faça a redação, eu preciso que ele pesquise. Pode ser um vídeo? Pode. Análise dos argumentos levantados pelo grupo, análise de dados em infográficos, projeto de texto, discussão em grupo, formação de esboço, tudo isso são sugestões, né? Todas essas são sugestões, mas aí você pode simplificar, trazer de uma linguagem mais simples para cada aluno. Se eu trabalho um mini projeto na minha sala de aula, eu vou definir as etapas, o que cada grupo vai fazer, lembrando que vai rodar. É por isso que é rotação, vai rodar. Cada grupo vai fazer todas as etapas, sendo que cada um vai ter um tempo de 15 minutos para fazer essa etapa, enquanto o outro grupo está fazendo essa daqui, uma outra ali. E aí vai depois roda, volta aqui. Não a mesma coisa, a mesma etapa, mas não do mesmo jeito, até porque nós temos formas diferentes de fazer e de aprender. E aí essas experiências já estão sendo utilizadas, por exemplo, Rio de Janeiro, nós temos uma escola, são ginásios experimentais que trazem aulas de matemática e ciências através de rotações. Nos Estados Unidos, né, uma escola americana chamada KIPP, utiliza também o sistema de rotações. E no Ceará, um professor de matemática, ele já usou o GICLab, o LAB. Ferramentas digitais que todo professor deveria conhecer, eu trouxe para vocês apenas 4, mas vocês têm uma infinidade de ferramentas que a internet disponibiliza. Existem plataformas, existem aplicativos. Hoje, eu, professora, posso dispor de ferramentas para ensinar, tanto no presencial quanto à distância, no ensino híbrido, que é o que a gente vai trazer isso para uma forma híbrida de ensinar. E eu trouxe apenas 4, mas vocês vão buscar ferramentas. Coloca lá, ferramentas digitais, ferramentas para o ensino híbrido, ferramentas para o ensino à distância.
E aí você encontra algumas. Eu trouxe para vocês, por exemplo, nós estamos utilizando as ferramentas do Google, que são totalmente gratuitas, né? Exceto para a instituição que, quando ela quer utilizar o Meet, ela precisa pagar para que tenha um tempo maior. Porque a aula pelo Meet, uma reunião pelo Meet, é de 1 hora apenas, depois ela cai. E tem que ter interação, né? A ferramenta online do Planboard vai facilitar o planejamento de uma aula. Ah, Cláudia, eu quero fazer meu planejamento totalmente digital. Se tua escola permite isso, ela pode utilizar o Planboard, que é feito digitalmente, depois transmitido, né? Ou um link, aí o orientador vai ter acesso. Ele vai organizar melhor as suas ideias através de um calendário interativo. Ele tem um calendário que possibilita, ou seja, ele já vem programado, certo? Então, ao invés de eu fazer manualmente, eu vou utilizar esta ferramenta. Trago aqui o link, quem quiser acessar e experimentar. Temos também o Evernote. O Evernote é um aplicativo para fazer anotações digitais. Eu preciso baixar esse aplicativo se eu quiser utilizá-lo, tá? Já o Planboard não, porque ele está ali totalmente, ele está liberado online para você fazer, é gratuito. O Edu acontece, eu retomei, porque acontece quando eu vou utilizar uma ferramenta enquanto eu estou gravando, ela trava. Então vamos lá. Vejam bem, EduCreations, eu falei, né, que é uma lousa digital, você pode utilizar isso também no PowerPoint. Aqui, se eu tivesse colocado a opção, eu poderia fazer as minhas anotações. Quando a gente está fazendo uma aula pelo Meet, vocês já observaram que tem um espaço ali para a gente fazer os comentários? Ali também eu posso colocar as observações, colocar um link, certo? Isso é uma lousa digital, ou seja, o que é uma lousa? É um quadro, onde eu escrevo. Também temos o plagiarismo, ou plagiarismo check, que é para fazer, sabe aquela verificação quando o aluno copia um texto sem dar as devidas referências, ou seja, ele plagia um texto. Eu tenho o plagiarismo ou outros, né? Tem outros programas, outros aplicativos. É aqui que eu descubro se o meu aluno fez aquele trabalho, se ele escreveu com as suas palavras ou se ele apenas copiou, mas não colocou a fonte. De onde ele copiou aquilo? Porque vocês sabem que a gente sabe quando o aluno não escreveu o texto. Então, essa é uma outra ferramenta, é um outro recurso. Certo, pessoal? Então, é isso. Essa foi a nossa aula 3. Vou deixar alguns avisos para vocês. Quero deixar tudo muito bem claro, muito bem definido, muito bem esclarecido, para que o aluno depois não diga, a professora não explicou, a professora não falou. E a professora Cláudia prima pela coisa organizadinha, facilitar o ensino não quer dizer dar respostas. Levar o aluno ao caminho da resposta. Mas é preciso o quê? Organização. E se a gente está falando hoje de ensino à distância, mais do que nunca exige uma organização. Só que essa organização é feita também pelo aluno, tá? Não é a escola que organiza a vida do aluno, é o aluno que se organiza. Tá bom, gente? E é isso. Então, semana que vem teremos prova. Participem do simulado. O modelo do simulado, da prova, é essa daí. As questões são essas aí. A prova vai estar ilustrada, vai estar diferente. Só 5 questões não vão entrar. E aí, estudem tudo, façam atividade. Não tem como refazer. Então, você vai consultar o material. Dali, dependendo do seu estilo de aprendizagem, do ativista ao pragmático, né? Você vai responder, vai me dar, você vai receber a sua pontuação, aquilo eu não vou contar, o que vai contar é o trabalho que eu passei, que foi presencial, ou o vídeo para quem me mandou. E a prova. Dali eu vou tirar a média. Quem não alcançar, vai para a V3, que é a nossa recuperação. Então, até sábado que vem na nossa prova. Sem querer, eu acabei clicando para finalizar. Deixa eu só voltar para vocês aqui. Que eu fiz aqui? Ai, pai, volta lá. Vamos voltar pai. Eu joguei aqui sem anotações, eu acabei e não volto. Ô, meu pai, o que eu fiz? Enfim. Não, tá certo, é porque já estava no final. Bom, pessoal,
Fora esses... Não, eram mais 4. Ai, Deus, calma aí, calma